Então, os antiagregantes plaquetários, os principais que a gente vai falar vai ser inibidores da COX-1, da ADP plaquetária, da GP2B3A e que são os principais. O AS, ele tem a ação dele, né, mecanismo de ação reduzido, é a inibição da COX-1. Então, ele impede a transformação do ácido araquidônico em tromboxana 2. Então, por quê? Quando tem uma lesão no endotélio, vai ter a exposição dos fatores de von Willebrand. Esse fator vai ser onde a plaqueta vai se ligar. Essa plaqueta se liga, vai liberar o tromboxano. Esse tromboxano vai, chama outras plaquetas, que vai chamando, até formar um trombo e aí fechar essa artéria e a pessoa ter um infarto, um AVC. Então, quando você quer evitar essa agregação plaquetária, você vai usar um AS, porque ele vai impedir a transformação do ácido araquidônico em tromboxana 2, diminuindo essa ativação das plaquetas, diminuindo a agregação e a adesão das plaquetas. Então, elas ligam de forma irreversível, fazendo com que tenha diminuição da formação de tromboxana 2. Então, o AS, né, que é a aspirina, quando você usa ele, aspirina em baixa dosagem, bloqueia a COX-1, que é o que a gente quer aqui. Então, 100 miligramas, você já faz, deixa eu apagar aqui, 100 miligramas já faz o bloqueio da COX-1. Então, aspirina, 100 miligramas, você já faz o bloqueio da COX-1. Então, ele já vai ter a ação da COX-1, que vai ser inibir a agregação plaquetária. Já a aspirina em alta dose, você bloqueia a COX-2, que produz prostaglandinas, que envolve dor e febre. Então, nesse caso, alta dose, acima de 300 miligramas, já consegue agir na COX-2, que vai ser a prostaglandina que tem ação em dor e febre. Então, esse é o mecanismo de ação do AS. Agora, o segundo vai ser o abciximab e o tirofibana. Então, eles são inibidores da glicoproteína 2B3A. Então, o abciximab bloqueia a ligação do fibrinogênio ao fator de von Willebrand. Então, bloqueando essa ligação do fibrinogênio com o fator de von Willebrand, você impede que tenha a interação da glicoproteína GP2B3A. Então, diminuindo a adesão plaquetária. Então, não vai ter adesão plaquetária, que essa glicoproteína, ela vai ficar aqui, e aí as outras plaquetas vão vir, vão se ligar e vai fazer essa agregação plaquetária. Nesse caso, você vai bloquear o receptor GP2B3A, que é a ação da tirofibana. Ela consegue fazer com que tenha esse bloqueio do GP2B3A e aí não tem adesão plaquetária. Então, o abciximab e o tirofibana, principal mecanismo de ação reduzido, né, vai ser bloquear a glicoproteína 2P, GP2B3A. Então, esse é o mecanismo de ação. O próximo vai ser o clopidogrel e a ticlopidina, que vão fazer o bloqueio dos receptores do ADP. Então, essa é a ação reduzida, bloqueio do receptor do ADP. Por quê? A plaqueta, ela libera o tromboxano A2 e libera o ADP. Esse ADP se liga no receptor P2Y, e aí, se ligando nesse receptor, ele vai e leva essas plaquetas para fazer mais agregação plaquetária. Então, basicamente, ele estimula as moléculas de adesão para que tenha essa ligação das plaquetas. Só que quando você dá um clopidogrel, ou um ticagrelor, ou um prasugrel, etc., você consegue fazer com que tenha um bloqueio desse receptor. Então, ele vai bloquear o receptor P2Y, então ele vai se ligar nesse receptor e evitar que tenha adesão plaquetária. Então, o ticagrelor, ele liga de forma reversível a P2Y e o resto, o clopidogrel, o prasugrel e a ticlopidina, eles ligam de forma irreversível. Quando você quer dupla anti-adesão plaquetária, você junta uma aspirina com clopidogrel, porque o alvo dos dois é diferente. Um vai agir no receptor do ADP e o outro vai agir na COX-1, impedindo a formação do tromboxano A2. Então, como são alvos diferentes, você pode fazer essa dupla interação. Então, quando pedir dupla interação de agregantes plaquetários, você usa uma aspirina com clopidogrel.
Agora, os antihiperlipêmicos, para começar, eles vão ser as estatinas. O primeiro deles vai ser as estatinas, que a gente vai falar. Estatinas, a ação delas vai ser inibir HMG-CoA redutase. Por quê? Porque no corpo você tem o hepatócito, que vai ter o colesterol endógeno, a formação do colesterol endógeno, e o colesterol exógeno é aquele que você tem da alimentação. Quando você quer parar a produção do colesterol endógeno, então o que você vai fazer para parar do colesterol endógeno vai ser bloquear a HMG-CoA redutase, que vai impedir a formação do mevalonato, e pedindo a formação do mevalonato, você não segue a cascata até formar o colesterol endógeno. Não formando colesterol endógeno, o hepatócito ele não vai entender que você está querendo diminuir o colesterol, né? Ele vai entender que você está perdendo fonte energética. Então, o hepatócito vai e aumenta os receptores na membrana dele para que pegue mais colesterol que está vindo da alimentação, colesterol exógeno, para usar como fonte de energia. Então, você vai tirar esse colesterol exógeno do sangue. Então, com isso, você diminui o LDL e diminui a formação de placas. Só que no fígado, ele tem muita ação de toxicidade. Então, ele também tem muita interação nesse caso, né? Então, são medicamentos que agem no fígado, né? Que tem um mecanismo de ação no fígado. E aí, eles vão ter esse aumento de risco de toxicidade. Ele é tomado à noite, entre as 20 e as 22 horas, que é quando você tem mais formação de colesterol endógeno. É importante falar também que ele acaba tendo alteração da creatina falsoquinase, e isso gera, como alerta, né, como efeito adverso, a rabdomiólise e a miosite. Então, não são todos os casos. Em alguns casos, vai ter a rabdomiólise e a miosite. Então, dor muscular é comum. TGO e TGP pode ter alteração, porque você está alterando o metabolismo hepático. E dos medicamentos, alta eficácia. Então, são medicamentos que vão ter os medicamentos de alta eficiência. São a simvastatina, a atorvastatina e rosuvastatina. Alta eficiência, os que têm alta eficiência. Já os que têm baixa eficiência, principal, lovastatina, pravastatina, pitavastatina e fluvastatina. Então, os que têm baixa eficiência. A classe dos fibratos, eles têm a ação de ativar as RAPs, que o diminutivo dela é PPAR-alfa, mas os RAPs, que também pode ser usado para denominar eles são fatores de transcrição ativados por ligante. Quando você ativa ele, ligando o fibrato, você aumenta a expressão da lipoproteína lipase. Então, se pedir um mecanismo reduzido, vai ser ativar o fator de transcrição ativado por ligante, que aumenta a expressão da lipoproteína lipase. Aumentando a lipoproteína lipase, você diminui os triglicerídeos e diminui o VLDL. Como você, ativando ele, você aumenta as apoproteínas, você consegue aumentar o HDL. Então, essa é a ação. Como colateral, vai ser a gota, que vai ser o aumento do ácido úrico. Então, esse é o colateral dos fibratos. Os medicamentos é o clofibrato, ciprofibrato, bezafibrato, genfibrosila. Então, a genfibrosila, que é o que não termina em fibrato, um único, né? Mas clofibrato, ciprofibrato, bezafibrato e a genfibrosila. Efeito adverso é a gota, que é o aumento do ácido úrico. Sequestradores ou permutadores de ácidos biliares vai ser a colestiramina e o colestipol. O mecanismo de ação deles é fazer troca de ânions. Fazendo troca de ânions, eles conseguem se ligar aos ácidos biliares da dieta e diminuir a absorção do colesterol exógeno. Diminuindo a absorção do colesterol exógeno, você consegue eliminar ele todo nas fezes. Então, diminui a concentração de ácido biliar. Efeito adverso vai ser diarreia e constipação, então muita gente não consegue fazer o tratamento completo por conta disso. Ele aumenta muito a diarreia e diminui a absorção de vitaminas, então você vai ter que estar sempre contrabalanceando isso. Mas essa classe dos sequestradores é a colestiramina e o colestipol. A niacina, ela age na transformação dos triglicerídeos em ácido graxo. Então, a niacina inibe a formação do ácido graxo. Então, ela para aqui, ó. Ela para essa transformação. Quando para a transformação, ela inibe
ela diminui o VLDL e inibe a produção de triglicerídeos e secreção do VLDL. Então, esse é o mecanismo de ação da niacina. Inibir a produção de triglicerídeos e secreção de VLDL. Então, o mecanismo reduzido é esse. O ezetimibe inibe a NPCL1, então o mecanismo de ação dele é agir na NPCL1 lá no intestino delgado. Então, inibe a absorção do colesterol da dieta e da bile no intestino delgado. Então, menos colesterol intestinal para o fígado. Só que ele diminui 20% desse colesterol. Então, ele é muito usado em associação com as estatinas, porque as estatinas conseguem fazer uma diminuição de até 40% do colesterol. E quando você associa ele com o ezetimibe, você consegue diminuir 60% do colesterol praticamente. Então, em média, 60%. Então, ele é muito usado, mais usado em associação. Mas o mecanismo de ação dele é esse, inibição da NPCL1.